Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico e invocamos a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus vos abençoe e fale ao vosso coração através da sua palavra. Vamos cantar junto com o grupo Vencedores por Cristo o hino Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. O texto que nós queremos refletir no dia de hoje, nosso estudo, está em Efésios capítulo 5, versículos 21 a 33, onde lemos: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido.
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando seus dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Até aqui o texto de Efésios 5, 21 a 33. Irmãos e irmãs, para a nossa cultura nos dias de hoje, na sociedade atual em que nós estamos vivendo, esse é um texto tremendamente polêmico. Como também foi polêmico na época do apóstolo Paulo, onde as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Por isso eu vou pedir total atenção para compreender esse texto. Primeiríssimo lugar, é um texto escrito para a igreja. É um texto escrito somente para os cristãos, não para os casais do mundo. Isso deve ficar bem claro. É um texto escrito para a igreja. Segundo lugar, é palavra de Deus, não é minha palavra. Palavra que a igreja ouve, obedece e pratica. Terceiro, Paulo instrui a sua igreja, no versículo 18, a encher-se do Espírito Santo. E quarto, ele inicia esse nosso texto, no versículo 21, dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ora, sujeitar-se um ao outro, isso é, a mulher ao seu marido e ele à sua esposa, isso só é possível se ambos, marido e mulher, estão cheios do Espírito Santo. A sujeição é de ambos, marido e esposa no casamento. O marido cumpre a ordem da sujeição mútua amando a sua esposa. Nesse sentido, um se submete ao outro. A mulher se dedica primariamente à submissão e o marido se dedica primariamente a amar a sua esposa. E fazendo isso, ambos estarão cumprindo o que diz esse versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E conforme foi lido, o texto diz que a mulher deve ser submissa ao marido e que o marido deve amar a sua esposa. Ora, isso está ligado a uma questão espiritual, tá? A questão é espiritual de duas maneiras. Ou como resultado, em que a esposa, cheia do Espírito Santo, vai se submeter a seu marido, e o marido, cheio do Espírito Santo, vai amar a sua mulher, a sua esposa. Ou como condição. Para uma mulher casada ser cheia do Espírito Santo, ela precisa em casa aprender a respeitar o seu marido. E para que o marido possa ser cheio do Espírito Santo, ele em casa precisa aprender a amar a sua esposa. Então o casal está ligado, quer seja por resultado ou como condição. Logo, quem é cristão não pode jamais separar o casamento da questão da espiritualidade. Está ligado intimamente ao que você é no seu casamento.
vai afetar a sua vida espiritual, com certeza. Vou dar um exemplo. Você diz que seu casamento está ruim, está muito complicado, que está tudo errado, e diz assim: não, mas eu amo a Deus e minha vida com Deus vai muito bem. Não. Se não vai bem no casamento, o casamento, se não vai legal, não vai bem também com Deus. Pode ter certeza disso. As duas coisas estão ligadas. Não se pode separar o casamento cristão da espiritualidade. Eles estão juntos. Um detalhe importante nesse texto: o apóstolo Paulo gastou somente 3 versículos, 22 a 24, para explicar o papel de submissão da mulher, e 9 versículos, 25 a 33, para explicar como o homem deve amar a sua mulher. A partir daí você pode avaliar o que é mais difícil. Submissa ao marido. Como é que funciona isso? O apóstolo Paulo dá 2 comparações. Preste bem atenção. A primeira comparação ele faz no versículo 22, quando ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Se sujeitar como ao Senhor. Paulo está dizendo que a mulher deve se submeter ao marido como ela se submete a Cristo, ao Senhor. Complicou, né? Ficou difícil. A mulher se sujeita ao Senhor de maneira voluntária. Por quê? Porque ela ama Jesus. Porque reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. Que Jesus é a autoridade sobre a sua vida. Portanto, ela se sujeita ao Senhor espontaneamente, com alegria. É algo que vem lá dentro do seu coração. Da mesma forma, ela deve se sujeitar ao seu marido com alegria, voluntariamente, prazerosamente, como parte de sua devoção a Jesus Cristo, como parte da sua religião. Porque a comparação colocada aqui é exatamente esta. Ela se submete ao seu marido, assim como ela se submete ao Senhor. O outro ponto de comparação é o versículo 24. Diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Da mesma forma que a igreja está submissa a Cristo, a mulher deve ser submissa ao seu marido. E como é que a igreja está submissa a Cristo? Bom, a igreja procura entender a palavra, procura compreender esta vontade de Cristo com empenho, com alegria, com dedicação, sem resmungar, sem se revoltar, voluntariamente, desejando sempre agradar a Cristo. E é desta forma que a esposa deve ser submissa a seu marido. Não é tão difícil assim para uma esposa cristã. Agora vem o versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. É claro que essa questão de amor, também vale para a mulher, porque ela ama Cristo. E a ele se submete, assim como o faz com o marido. É tudo por amor. Paulo, no entanto, dá uma ordem aos maridos. Ame. Ele não pergunta: vocês querem amar? E nem declara nada. Ele apenas diz e ordena: ame. Portanto, esse amor não é um mero sentimento vazio, um tipo assim de gostar de, sem compromisso com a parceria, mas uma atitude responsável, uma decisão que o homem cristão toma, onde ele promete diante de Deus e das pessoas que estão ali presentes no dia do casamento, que amaria na dor, na doença, na necessidade, onde ele estaria com ela e cuidaria dela. Não podemos confundir esse amor com paixão. Paixão é um sentimento que é baseado no externo, no exterior, na aparência. É uma sensação apenas, é uma emoção que com o tempo termina.
A paixão termina, o amor não. O amor que fala aqui, ela tem a sua origem no simples fato de que você é casado. No casamento, esse amor cria raízes, se fortalece, porque ele é abençoado por Deus. Esse Deus que é amor. Não vamos encontrar nenhuma passagem bíblica que diz assim: namorado, ame a sua namorada. O noivo, ame a sua noiva. Não, não tem. O que tem é: marido, ame a sua esposa. Portanto, a base do amor aqui é o casamento. Continuando nesse versículo 25, diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí complicou para nós, homens. Esse amor aqui é equiparado com Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, o amor de Cristo pela igreja é traduzido como uma ação. Jesus saiu da sua glória, desceu do céu, nasceu em humildade, assumindo a forma humana, se humilhou, sofreu e se deu na cruz pela sua igreja. Ali na cruz ele pagou o preço da sua noiva, da sua esposa, que é a igreja. Sangrou por ela, renunciou à sua própria vida para que pudesse resgatá-la. Como ele está dizendo no versículo 26 e 27, para que a santificaste, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Me permitem fazer aqui um pequeno parênteses. Sabe o que se pode dizer a partir destes versículos? Esses versículos que nós lemos aqui? Que Cristo não morreu pelo mundo, mas que Cristo morreu pelo seu povo, pela sua igreja. Por ela ele sangrou, dando a sua vida pela igreja, dando a sua vida por nós, isto é, pelo povo cristão. Aí Paulo dá o checkmate aos maridos. Diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa. Aí complicou, né? Aí ficou difícil de novo, né? Versículo 28, vocês perceberem que o amor não é, portanto, um mero sentimento. É uma atitude de renúncia. Amar a esposa é você se renunciar de você mesmo por amor a ela. Significa até você dar a sua própria vida por ela. E por quê? Porque tem amor por ela, como Cristo tem pela sua igreja. Meus prezados irmãos e irmãs, lembrando que este texto foi escrito para a igreja, para os casais cristãos. E o que se percebe é que tudo se encaixa quando se trata de um casal cristão. Como é fácil a mulher se sujeitar a um homem que a ama desta forma. Ela vai fazer isso com alegria e com prazer. É fácil o homem amar uma mulher que se submete voluntariamente a ele. Quer dizer, na verdade, os dois cumprindo os seus papéis. O casamento só pode andar redondinho. Claro, problemas sempre existirão. Não existe perfeição na vida conjugal. Nós somos pecadores, né? Nós somos falhos, nós somos cheios de erros. Lembre-se do que nós falamos nos nossos estudos anteriores sobre o tentador que usa a nossa velha natureza pecaminosa. Essa velha natureza pecaminosa que é hostil a Deus. E é hostil também a um casamento, a uma união cristã. Ele quer ver o casal cristão na lama, em constantes brigas, longe da igreja, longe das bênçãos do Senhor. Por isso vale o alerta. Procurem viver com humildade e afinco esta vontade divina, onde cada um executa o seu papel dentro do lar.
onde ambos colocam as dificuldades em oração diante de Deus. As chances de resolverem os problemas são bem maiores do que cada um buscar os seus próprios interesses. Cada um, portanto, marido ou esposa, deve dizer assim: o que eu posso fazer para tornar o meu marido ou minha esposa feliz? Que Deus abençoe todos os casais cristãos que fazem parte da Igreja de Cristo. Que Deus os guie em seu profundo amor. Pense nisso. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Tu instituíste o matrimônio unindo o homem e a mulher e deseja que esta união seja até que a morte os separe. Mas sabemos, Senhor, que somos fracos, frágeis por causa do pecado, que ronda os nossos lares. Mas sabemos também que nunca irás abandonar seus filhos que foram unidos nesse sagrado matrimônio sob as Tuas bênçãos. Fortalece a união de todos os casais. Fortalece-os em constante fidelidade e verdadeiro amor. Defende-os em meio a todas as provações e tentações em comunhão com a Santa Igreja de Cristo, servindo um ao outro em humildade e amor, a fim de sempre receberem as Tuas preciosas bênçãos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Teremos neste sábado o bazar de roupas usadas lá na igreja e domingo às 9 horas o nosso encontro com Deus na sua casa. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de